Queria colocar para vocês duas coisinhas na nossa celebração de hoje. Primeiro, recordar que nós estamos celebrando o Dia Internacional das Missões. E depois nós vamos falar um pouquinho do Evangelho, mais uma palavrinha sobre esse Dia Internacional das Missões, né? Rezar pelos nossos missionários, aqueles que nós chamamos de missionários ad intra e missionário ad extra. Os missionários ad intra são aqueles que trabalham dentro da casa mesmo, estão dentro do Brasil, né? Às vezes dentro da própria igreja, dentro da comunidade. Ou seja, cada um de vocês que exerce alguma função pastoral, ou que mesmo não exercendo função pastoral, vivem a vida cristã de vocês no seu dia a dia. Rezar pelos missionários ad extra, que são aquelas pessoas que a igreja enviou, né? A fazer missões fora do país, às vezes em outro estado, né? Eu às vezes sinto um pouco de falta, eu já estou parado demais, tem 11 anos que eu estou em Valadares, estou precisando já dar uma saída de Valadares, né? Fiquei 16 anos numa ordem missionária, tive a graça de fazer missão em países da América Latina, fora da América Latina, né? em alguns lugares na Europa, e eu posso dizer para vocês uma coisa, assim, que é do meu sentimento, mas que eu tenho a impressão que é uma verdade. Olha, a missão mais dura que nós temos a fazer é aquela que depende do nosso contato com os nossos familiares, né? Trocando em miúdos, a missão mais complicada é aquela que nós temos que fazer em casa, né? Então, resgatar primeiro a espiritualidade do missionário odierno, ou seja, aquele que está todo dia evangelizando a sua família. Evangelizar, às vezes, o pessoal, né, que está fora é relativamente mais confortável do que evangelizar os que estão dentro. Então, falar de Deus ou levar o Evangelho, é claro que tem suas dificuldades, né? Às vezes é mais fácil falar, né, do Evangelho na África, fora do meu país, do que falar do Evangelho dentro da minha casa. Então, o Dia Internacional das Missões é para rezar por todos nós que, de alguma forma, temos esse papel de missionários, né? Imagina só, evangelizar o ambiente de trabalho, onde existem as fofocas cruzadas, as pessoas, né, que querem passar a perna um no outro. Evangelizar o seu filho é mais difícil do que evangelizar a turma de catequese, às vezes, viu, Tião? Porque a evangelização dos nossos familiares conta muito com um negócio chamado testemunho. A pessoa, ela te vê dia e noite, né? Ela sabe dos seus fracassos ou das suas fragilidades, melhor dizendo, sabe dos seus vícios. Então, a gente precisa rezar muito por essa evangelização ad intra, né? Isso é muito forte, né, na nossa igreja. Eu acho que merece, né, essa reflexão e essa oração. Rezar por todos nós que somos chamados a sermos missionários ali onde nós habitamos, né? Pois a igreja envia alguns de nós para a África, para a Ásia, para o norte de Minas, para a Amazônia, onde for. E nós vamos com a maior alegria. Mas a gente não pode esquecer jamais que, para sermos coerentes, nós precisamos primeiro cuidar do nosso terreno de missão local. Então, evangelizar primeiro os familiares, né? Na medida do possível, às vezes não é com palavras, né? A evangelização, ela tem muito essa questão do testemunho. Às vezes, com o seu silêncio oportuno, você evangeliza mais do que a verborreia que você solta de vez em quando. Às vezes é um ato de silêncio, de humildade que você faz no seu trabalho, que chama a atenção da pessoa e faz a pessoa refletir. Muito mais do que um sermão que você passa naquele que é seu colega de trabalho, né? ou às vezes está numa escala ou num grau hierárquico abaixo do seu. Então, rezar por isso, tá bom? Rezar pelos nossos missionários. Só lembrando que o texto que nós lemos hoje, da segunda leitura, é o texto da carta de Paulo aos Tessalonicenses. Vocês tiveram hoje a graça de ouvir o primeiro texto escrito do Novo Testamento. Paulo tinha acabado de fazer a sua conversão, e ele foi mandado para Tessalônica, passou por lá, foi para Roma, estava num momento não muito bom, e de repente, como disse o bispo ontem, descobre que aquela sementinha que ele plantou em Tessalônica tinha nascido, e aí ele escreve o primeiro texto do Novo Testamento. O primeiro texto do Novo Testamento
é a carta aos Tessalonicenses. Então hoje vocês escutaram as primeiras palavras, né, escritas por Paulo e as primeiras palavras do Novo Testamento, né? Esse texto então deve ter mais ou menos aí, né, pelo menos, sei lá, né, se a gente fosse olhar uma data aproximada, realmente quase 2000 anos, foi escrito na década de 40 depois de Cristo. Isso é muito importante também vocês saberem, né? Então imagina o que vocês escutaram hoje. Escutaram um texto de quase 2000 anos, o primeiro texto do Novo Testamento. O dia das missões não podia ser diferente. Vamos lá para o Evangelho, né? O Evangelho de hoje vai trazer para nós uma situação em que Jesus está sendo confrontado. Na verdade, mais do que confrontado, eles armaram para ele, né? Porque já estava ali naquele clima de vamos ou não conseguir eliminar esse sujeito que está causando incômodo à nossa sociedade, né? Na verdade, ele está causando um incômodo não ao Império Romano, mas está causando um incômodo enorme à comunidade judaica. E aí o grupo dos fariseus envia partidários de Herodes. Então não é de hoje que tem partidários de A ou de B, né, que querem armar alguma coisa. Partidários de Herodes e discípulos dos fariseus vão até Jesus fazer uma pergunta, que é, aí quando eu brinco, que não somente não acredito em muitos elogios, mas não os busco, as pessoas falam que eu sou ranzinza. Vocês ouviram hoje o elogio que esses partidários de Herodes e os inimigos de Jesus fizeram a ele? Chegaram perto dele e amaciaram o ego de Jesus. Nós sabemos que o Senhor é o cara, que o Senhor é muito bom, que o Senhor só fala coisa bacana, que o Senhor é um cara acolhedor, que não julga, e aí depois solta a bomba. Agora fala pra gente, é lícito ou não pagar imposto a César? E aí Jesus, a primeira palavra é hipócritas. Essa pergunta não é uma pergunta que preocupa vocês, é uma pergunta que tem a ver com aquilo que vocês sentem em relação a mim. E a saída é, traz a moeda do imposto. E é muito bacana. Aí tem um diálogo todo e no finalzinho, né, quando ele confronta aquilo que está na imagem da moeda, ele vai dizer, dai a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Teria várias opções, né, para a gente abordar este texto, mas eu gostaria de abordá-lo hoje a partir daquilo que seria a idolatria ou a relação com os bens. É como se hoje todo mundo usa Pix, né? O pessoal está usando o Pix, está usando o cartão de crédito, cartão de débito. Tem uma pesquisa que fala que 96,97% do dinheiro que nós movimentamos hoje é dinheiro virtual. O papel moeda está cada vez... Quem trabalha com economia sabe disso melhor do que eu, né? E nem precisa trabalhar com economia. Só vai ao supermercado e vê se você paga em espécie ou em cartão, né? Quando alguém pede para você um dinheiro, normalmente é transferência, né? É o Pix. Mas suponhamos que vocês tenham aí uma moeda e eu peço isso, né? Me mostra aí uma nota, qualquer nota que vocês tiverem, ou uma moeda, e aí a gente pergunta, o que está escrito nessa moeda? O que representa? Paulinho hoje falou para a gente, né? A figura que está ali representa a República Federativa do Brasil. E aí, de repente, eu pego a minha irmã Geni pelo braço e mostro a Geni para vocês e falo, tá bom, a figura que está na moeda é da República Federativa do Brasil. Mas qual que é a figura que está estampada no rosto da Geni? Lembrando do Gênesis. A Geni se parece com o quê, né? O que está aí estampado na Geni? E aí de repente vocês vão lembrar, bom, a imagem aí é a imagem e semelhança de Deus. Então dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Para as estruturas terrenas, aquilo que vocês têm que dar, o material, não é isso? Jamais oferecer o ser humano, jamais sacrificar o ser humano àquilo que pertence ao material. E eu gosto muito de retomar as palavras. Eu já disse para vocês que eu não sou filólogo de formação, mas tenho um interesse muito grande pela filologia. É uma pena que o Brasil deixou a filologia de lado, mas pega a palavra sacrifício, né? Que a raiz da palavra sacrifício é o fazer sagrado, sacrificere, né? Aquilo que nós fazemos de forma sagrada. Então sacrifício, ao contrário do que a gente pensa que é sofrimento, é toda ação que nós oferecemos ao ambiente do sagrado, o sacrificere, aquele fazer ou aquele feito que pertence ao sagrado. Então por isso nenhum sacrifício deveria ser oferecido, né? Nenhum sacrifício humano deveria ser oferecido a uma dimensão, uma estrutura terrena.
O sacrifício sempre pertence à divindade. Quando Jesus fala isso, ele está dizendo, pode entregar ao Império Romano aquilo que pertence, mas jamais entregue ao Império Romano a sua alma, jamais entregue ao Império Romano a sua vida, né? Dai a César o que é de César, dá um imposto. Mas os cristãos primitivos morriam porque César cobrava que se ajoelhasse diante dele e o tratasse como Deus. E os cristãos não faziam, não ofereciam esse sacrifício, porque César não é sagrado, não merece um sacrifácio. E aí se cortava a cabeça. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, a cada coisa, né, e a cada esfera aquilo que deve, né, que a gente deve oferecer. Tomar cuidado porque a gente faz essas inversões. Como nós temos pecados de estimação, nós temos também os ídolos de estimação. Às vezes nós oferecemos muitas coisas a Deus, né? Oferecemos inclusive mais coisas a Deus do que a nós mesmos. Lembrem do Salmo 51. Se vocês me pedem um sacrifício ou um holocausto material, eu não o quero. O meu sacrifício é um coração penitente. O que Deus quer de nós? Mais do que o que Deus quer de nós, né? O que Deus quer somos nós mesmos. É a entrega. Hoje de manhã eu falei, já vou terminando a homilia, para a gente pensar nessas relações que nós temos com os bens, né? Às vezes pessoas chegam, né, com muita bondade, padre, você está em construção aqui, né? A gente resolveu fazer uma doação para o senhor, tá? Faça a doação, mas tomem cuidado com até aquilo que vocês doam, para vocês não pensarem que vocês estão doando alguma coisa para Deus. Vocês acham mesmo que Deus precisa de alguma coisa? Não é Deus que precisa desse som, vocês estão precisando para me escutar. Querem sentar num banco limpo? Alguém tem que limpar, ou não? Num calorão de Valadares, querem ar-condicionado? Alguém vai ter que pagar, ou não? Querem um banheiro digno para os seus filhos e vocês usarem? Alguém vai ter que pagar. Não confundir essa dimensão material da igreja. Agora há pouco eu falava com um amigo meu, acabei de esquecer o nome do rapaz. A gente estava falando da doutrina social da igreja lá fora, né? Não confundir aquilo que é a dimensão material da manutenção das coisas que nós usamos com aquilo que nós doamos para Deus. Ao contrário, se isso não estiver claro, não doe, porque o seu dinheiro aqui será um dinheiro maldito, eu não quero. Né? O que vocês podem doar para Deus? Dai a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. O que nós podemos doar para Deus, gente? Deus precisa da nossa doação, quer dizer, que se fosse um Deus carente, né? E aí o Salmo, que daqui a pouquinho eu vou pedir o Marcelo para cantar para a gente só o refrãozinho, o Salmo vai responder isso, né? A ele é devida a glória, o poder, né? Dai a César o que é de César significa isso. A relação que nós temos com os bens materiais, tomar cuidado para a gente não confundir Deus com os nossos ídolos, né? A gente às vezes faz realmente de Deus a nossa imagem e semelhança, e nós transferimos para Deus aquilo que é as nossas necessidades. E a relação com o dinheiro e com os bens materiais, às vezes elas acabam pervertendo a religião. Hoje nós vivemos como, não é hoje não, sempre foi assim, né? Mas hoje, por causa da mídia, isso estoura ainda mais, né? Nós temos assim, vários escândalos, justamente porque as pessoas confundem aquilo que a gente deve dar a Deus e aquilo que a gente deve dar a César, né? Então isso eu acho que fica importante para a gente aí. Eu queria que a gente terminasse a homilia com esse refrãozinho, né? Dai a Deus o que é de Deus e a César o que é de César, e o Salmo vai responder o que nós devemos dar a Deus, o que nós podemos oferecer a Deus, não porque Ele precise. Meu irmão, minha irmã, se você orar ou não orar, Deus continuará sendo Deus. Não é a sua oração que aumenta a essência divina. O pessoal fala assim, padre, eu passei por uma decepção muito grande na igreja, também não vou mais na igreja. Fala, olha só, vai fazer uma grande diferença para Deus você ir. Vocês acham que Deus é um Deus egocêntrico, que precisa o tempo todo receber louvor e aplausos de vocês? Por isso Jesus chama, diante de um elogio falso,
Jesus chama aquela sociedade de hipócritas. Isso é hipocrisia nossa. Você orando ou não, Deus continuará sendo Deus. Não vai mudar em nada a essência de Deus. Estou revoltadinho com Deus, também não oro mais. Grandes coisas, não vai fazer diferença. Precisa reconfigurar a sua relação com Deus. Não é a sua oração que faz Deus ser Deus. Mas cuidado, porque isso está lá na nossa cabecinha, né? Como se Deus precisasse da nossa oração. A oração é uma relação de amor e amizade com aquele que nos criou e nos cuidou. Jamais é uma moeda de troca. Dai a Deus o que é de Deus e a César o que é de César.